Unidade 4. Ciência. O homem na construção do conhecimento. Aula 28.2. Conteúdo. Tópicos de literatura indígena. Habilidade. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando os aspectos do contexto histórico, social e político. Agora, vamos voltar para as expressões, no caso, vamos voltar um pouquinho aqui para o Brasil e falar sobre a literatura produzida em língua portuguesa também por nossos índios, que no caso nós vamos chamar de literatura indígena, mas vamos já descobrir o porquê deste nome e informando logo de antemão que faz parte da nossa literatura, né? A literatura indígena é só uma forma de nomear, mas a literatura produzida por nossos índios, também falantes de língua portuguesa, elas compõem também o cânone, fazem parte aí da nossa literatura, da literatura produzida aqui no Brasil e também em língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre literatura indígena nesse momento, mas para que a gente possa chegar nessa literatura indígena que faz parte aí do nosso momento atual, né, da fase mais contemporânea e das produções literárias da nossa língua, ou seja, das produções literárias que são textos literários escritos em língua portuguesa na atualidade, é claro que a gente tem que fazer um pouco de memória, né? Vamos relembrar, vamos observar como o índio foi visto, né, durante o período literário, durante esse período em que nós tivemos aí a nossa literatura em desenvolvimento aqui no Brasil. E claro que quando nós fazemos este percurso, no caso, começamos pelo nosso primeiro momento literário, né, que foi exatamente o quinhentismo, ou seja, o primeiro momento literário que nós vamos ter aqui no Brasil é o quinhentismo. E o quinhentismo, como vocês bem lembram, é uma literatura de informação, né? No caso, ele ocorreu exatamente no período da expansão marítima, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil. E ao chegar ao Brasil, né, os portugueses estavam em busca de terras, né, de riquezas. O que eles fizeram? Produziram textos, né? Textos que foram escritos, claro, em língua portuguesa, mas que tinham um caráter informativo, né? Então o quinhentismo ele tem aí esse potencial, ou seja, ele é visto como uma literatura de informação, uma literatura informativa, que eram exatamente os textos que eram escritos para informar a corte portuguesa sobre as terras encontradas, sobre o Brasil, no caso as riquezas, a fauna e principalmente os povos que aqui viviam. Quem eram esses povos? Exatamente os indígenas, né? No caso os índios, que foram assim chamados por, no caso, uma certa confusão. Pensava-se que havia chegado às Índias, é por isso que foram chamados de indígenas, mas os nativos da nossa região, né, não viviam na Índia, viviam aqui no nosso país, no Brasil, de fato, os primeiros habitantes desta terra, certo? E observem como eles foram vistos. Percebam que nós vamos ter um olhar europeu sobre os índios. Quem é que vai falar sobre eles? Quem é que vai mostrar para o mundo esse indígena brasileiro? Exatamente o português, que é um homem europeu. E observem que os indígenas aparecem primeiramente lá na Carta do Descobrimento, a Carta de Pero Vaz de Caminha. E observem neste trecho aqui como ele é descrito. Olha só, parece-me de gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa,
seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. Observem, segundo as aparências. Nós temos aí exatamente o europeu falando o que ele estava visualizando, as aparências, o que ele percebia, certo? Então perceba que o índio aqui ele é colocado como um ser inocente, certo? E um ser inocente que se tornaria cristão se entendesse, se conseguisse se comunicar com esse europeu que ele estava encontrando pela primeira vez, não é? Então um ser inocente, não é? Um ser sem cultura, não é? Que se tornaria cristão se entendesse o que o português falava, certo? Olha a visão que nós temos aí. E percebo que neste período, certo, da literatura informativa, do quinhentismo, é o europeu, o homem português falando sobre o índio. E aí a gente tem que lembrar, havia um interesse também de domínio desta terra. E para dominar esta terra era necessário o quê? O que seria preciso? Dominar aquelas pessoas que aqui viviam. E como isso iria ocorrer? Não é? Então perceba que nós vamos ter um investimento aí do europeu também para o domínio dos povos indígenas. E isso vai estar presente também no quinhentismo, exatamente com a literatura de catequese, que também faz parte desse período do quinhentismo, né? Que nós vamos ter as missões jesuíticas, padres jesuítas que vêm ao Brasil com a intenção de catequizar esses indígenas para torná-los cristãos, não é? Então percebam que catequizar, converter esses índios para uma religião, para uma cultura europeia, né? Percebo que é uma forma de imposição, de dominação da cultura. E aí o que nós vamos ter, não é, com a literatura de catequese? Vamos ter os padres jesuítas trabalhando com os indígenas, certo? Os textos bíblicos, né? Então nós vamos ter a produção de poemas, de pequenas peças teatrais, principalmente por Padre José de Anchieta, que é representado. E em muitos desses textos nós vamos ter a cultura indígena presente, porém essa cultura, essa religião, ela será mostrada como coisa do demônio, né? Como coisa do sujo. Então será uma, vamos dizer, uma demonização, né? Colocando aquilo que o índio praticava na sua cultura, né, como religião, como algo que não era de Deus, não é? Então perceba que nós vamos ter exatamente esse processo aí também com a literatura de catequese. Então observe que nós vamos ter o índio visto como ser inocente, que precisava ser convertido, certo, para uma cultura europeia, e essa cultura foi colocada, no caso, ela foi imposta, não é? Então nós vamos ter uma cultura, aí no caso vamos ter um processo de imposição de uma cultura que vai se evidenciar aí também nos textos literários produzidos pelos jesuítas, não é? Pelos padres jesuítas, numa literatura de catequese, aqui no período do quinhentismo, certo? Então perceba que nós temos exatamente essa percepção no primeiro momento da literatura do índio, como ser, no caso, da literatura, né? Mostrando o índio como ser inocente, que precisava ser convertido e que tinha práticas que não eram de Deus, certo? Então uma forma de dominação nós vamos ter presente nesse período aqui do quinhentismo. Com o passar do tempo, né, nós vamos ter o período literário avançando, nós vamos chegar ao arcadismo, certo? E o arcadismo, quando ele surge, esse período literário surge, nós vamos ter aqui, no caso, um período literário que busca trazer um equilíbrio que foi quebrado lá no barroco, né, pelas tensões do barroco. O arcadismo procura trazer essa harmonia, né, esse equilíbrio para o homem, e nós vamos ter exatamente as ideias iluministas, né, críticas à nobreza, à realeza, né, porque nós tínhamos as ideias iluministas, vamos ter uma burguesia surgindo lá na Europa, e um desses ideais que nós vamos ter é que a vida, né, do homem era melhor, ou seja, era aquela vida melhor, a vida ideal do homem era a vida no campo, longe da cidade, certo? Então percebam que lá na Europa vai
ter essas ideias, né, de que o homem ele seria melhor, ele viveria melhor lá no campo. Vamos ter filosofias, ideias e pensamentos que irão surgir falando que todo homem nasce bom, né, o que corrompe este homem exatamente aí a sociedade. Então percebo que essas ideias começam a surgir e a circular lá na Europa. E isso chega também aqui ao Brasil. Então lá na Europa, né, a figura do homem ideal, o homem perfeito, seria aquele pastor que viveria na natureza em harmonia, né, com o ambiente, né, viveria em harmonia com a natureza. E aí quando nós trazemos essa ideia ao Brasil, né, a ideia do bom homem, do homem que nasce bom, nós vamos ter o mito do bom selvagem e também vamos ter o índio sendo esta figura, este homem que vive em harmonia na natureza, né, que vive em harmonia com a terra, né? Então percebo que o índio será esta figura do pastor da Europa, né? Aqui no Brasil, ele representa esse homem que vive em harmonia com a natureza, né? Esse homem que nasce bom e que é corrompido pelas mazelas sociais, né? Isso nós vamos ter aqui exatamente nesse período, aqui no Brasil, certo? O índio será tomado como esse ser bom, esse ser que vive em harmonia com a natureza e que foi corrompido aí exatamente por entrar em contato com algumas mazelas sociais, principalmente uma crítica à forma como os jesuítas, né, nós vamos ter aí, trabalhavam com os índios, né, no caso, a ideia de corromper será colocada exatamente em um período que nós vamos ter aí, no caso, o domínio português, né, aquelas pessoas que estavam à frente questionando algumas ações da Igreja Católica aqui no Brasil. Isso é retratado exatamente nesta obra aqui, o Uruguai, de Basílio da Gama, que nós vamos ter aqui no Brasil, produzido exatamente no período do arcadismo. Então nós vamos ter personagens indígenas que serão tidos aí como bons, mas que de repente são mal, no caso, eles são influenciados, tem uma má influência de padres jesuítas. E aí nós vamos ter uma obra que será tratada, que vai trazer exatamente esse conflito. E observem como esse índio é apresentado. Olha só, tinha Cancambo, real esposa senhorio Lindóia, de costumes suavíssimos e honestos. Em verdes anos, com ditosos laços, amor os tinha unido, certo? Então percebe que nós temos aqui tanto Cancambo quanto a senhora Lindóia, né, personagens indígenas, que são aí idealizados com traços o quê? Europeus, né? Então percebe que nós vamos ter aí uma associação com o homem europeu. E, de certo modo, algo idealizado, né? Porque, se formos pensar, esse índio não correspondia à realidade da época. E essa idealização, ela se intensificou em um novo momento da nossa literatura, que foi exatamente o romantismo aqui no Brasil, em que nós vamos ter também o índio sendo aí tomado como um personagem, como uma figura simbólica para a nação, para o Brasil. Mas para que a gente possa entender, não é, por que ele foi tomado como uma figura simbólica de identidade para a nação, a gente tem que visualizar o contexto histórico do romantismo. Lembrem, no período do romantismo nós tivemos o quê? O processo de independência do Brasil, certo? Lembram lá, no caso, Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou, não é, independência ou morte? Nós vamos ter aí o período da independência do Brasil, o Brasil se desligando de Portugal, certo? E percebam que, ao se tornar independente, o nosso país, o que era preciso? Era preciso trazer uma identidade para esse país, né? Mostrar que esse país estava completamente distante, né, no caso, do país que o colonizou. Então era necessário, era preciso trazer identidade ao Brasil e ao povo brasileiro. E como é que nós vamos fazer isso? Valorizando exatamente os nossos antepassados. E quem são os nossos antepassados que estão na origem do povo brasileiro? O índio,
certo? Então o índio será tomado aí como referência, né? Como o verdadeiro brasileiro, como aquele que deu origem à nação brasileira, né? Devido à miscigenação, o surgimento do povo brasileiro, o índio está lá na sua matriz, certo? Então nós vamos ter a valorização da terra, a valorização da nossa literatura e do índio também, porque o índio representa o brasileiro na sua essência, certo? Então o índio está na constituição deste povo. E para que esse índio fosse aceito, era necessário apresentar esse índio socialmente. E autores como José de Alencar vão fazer isso, né? Nós vamos ter um período de literatura indianista, em que nós vamos ter heróis, personagens indígenas como protagonistas, realizando grandes feitos nas obras literárias. E uma delas nós vamos ter aqui exatamente o Guarani, de José de Alencar, em que nós vamos ter o nosso personagem aqui, no caso, que será marcado, será apresentado como um índio, né? Mas perceba que ele vai ter uns traços europeus aqui. Então observem aqui, desde o primeiro dia em que aqui entrou salvando minha filha, a sua vida tem sido um só ato de abnegação e heroísmo. Crede-me, Álvaro, é um cavalheiro português no corpo de um selvagem. Então percebam, gente, nós vamos ter aqui exatamente o nosso personagem, Peri, não é? Este índio, e olhem como ele é caracterizado, como um cavalheiro português, um homem com atos, né? Um homem com gestos nobres, ideais de heroísmo. Então percebam que Peri é apresentado desta forma, e na descrição da obra, né, nós vamos ter Peri, um índio forte, um índio valente, um índio com princípios, né, de moral, de lealdade, e que protege Ceci, certo? A filha do nosso, no caso aqui, Dom, que vai estar em perigo. Peri salva e depois dedica sua vida a Ceci. Então percebo que o nosso personagem aqui, ele será retratado com traços da cultura europeia. Percebo que esse índio não corresponde à realidade, mas para que ele seja aceito nesse período como o herói da nação, como aquele que deu origem ao povo brasileiro, ele foi idealizado. Então nós vamos ter aqui neste período do modernismo um processo em que nós vamos ter o índio se equiparando ao homem branco, certo? Tanto com Peri, com Juca Pirama, com Iracema. E algo que é muito importante aqui, esse índio será igualado, será equiparado ao homem branco, mas nas obras deste período ele nunca supera o homem branco, ele está ali em uma relação de igualdade, né? Nos atos, nas ações, na valentia, na coragem. Então observem como os olhares, né, sobre o índio mudaram com o passar dos períodos literários aí. Vimos lá no quinhentismo, um olhar de dominação, um olhar para ele como ser inocente, né? Depois da sua cultura, da sua religião, sendo colocada como coisas que não pertencem, no caso, que não é de Deus, né? Então percebam que isso muda no arcadismo e muda principalmente aqui no modernismo, com essa idealização desse índio sendo tomado como herói nacional, certo? Outro período literário em que nós vamos ter a presença do índio, né, sendo bem marcada na nossa literatura, é um novo momento em que se busca identidade para o brasileiro, que nós estudamos aqui, é exatamente o período do modernismo, certo? Então percebo que o modernismo, assim como o romantismo, buscou uma identidade para o Brasil, para o povo brasileiro, mas aqui no modernismo de maneira mais intensa, porque nós vamos ter essa busca por identidade, não é? Tentando aí desassociar de vez a nossa literatura, a nossa cultura da europeia, né? Então nós vamos ter a valorização do folclore, a valorização do indígena, a valorização da linguagem falada pelo brasileiro comum, aquela linguagem que muitas vezes não corresponde à norma padrão, ela é valorizada, e a figura do índio também, mais uma vez, é valorizada aqui porque está na matriz
do povo brasileiro, né? Então perceba que o índio está lá na matriz, na miscigenação, na mistura entre os povos, né? Que deu origem ao povo brasileiro. Só que aqui nós não vamos ter aquele índio idealizado como lá no romantismo, com valente, com traços heróicos, não é? Com questões de honras ali envolvendo esse processo, esse índio. Nós vamos ter um índio que será apresentado aí nessa busca, né, por identidade, e esse índio que aparece, né, não é um índio heróico, um índio, vamos dizer, de grandes feitos, como nós tivemos lá em José de Alencar. Será um personagem humano, né, com as suas mazelas, com os seus temperamentos também. Será completamente humano e até mesmo puxando um pouco para a ideia daquele jeitinho brasileiro também aparece aqui, que é exatamente na obra Macunaíma, de Mário de Andrade, certo? E percebe que aqui nós temos exatamente um trecho de Macunaíma, que nós já estudamos. E observem, no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Olha só, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricoera, que a Índia Tapaiumas pariu uma criança feia. Essa criança chamaram de Macunaíma. Então, pessoal, observem, Macunaíma é um índio, já que ele é filho de uma índia, então também é índio. Mas observe que nós temos exatamente a ideia dessa mistura de raças. Além deste índio, né, nasceu de uma índia, perceba que ele era negro, né? Então perceba que nós temos aí a caracterização de Macunaíma, que vai passar por um processo de transformação nessa obra literária, evidenciando também diversos aspectos dessa mistura de raça, da cultura brasileira que é tão diversa, né? No caso, que é tão rica culturalmente. Então percebo que nesse período de processo, né, de literatura, nós tivemos aí alguém falando sobre o índio, né? Principalmente o homem branco, que nós vimos que começou lá no quinhentismo, passou pelo arcadismo, romantismo, modernismo, mas percebam que são pessoas, né, no caso, que não são indígenas, que estão falando sobre o indígena, né? Em tempos atuais, o que nós vamos ter aí de produção literária, falando sobre a cultura indígena, sobre o povo indígena, né, criando personagens indígenas, são índios, né? Então, percebo que a literatura que será denominada como literatura indígena, hoje, na nossa contemporaneidade, nos dias atuais, será uma literatura produzida por índios também. E percebo que essa literatura vai trazer agora realmente a fala indígena. Percebo que nos outros períodos literários nós tivemos alguém falando pelo índio, pessoas que não eram indígenas. Agora nós vamos ter índios produzindo e escrevendo textos literários para a nossa literatura. E vão escrever com finalidade, né? Então percebo que nós vamos ter uma finalidade também a esses textos. E quais são essas? Vamos lá. Percebo que a literatura indígena, ela vai trazer, como já mencionei, autores indígenas de fato, certo? E também essa literatura será produzida exatamente para manter uma tradição oral, né? Então percebo que nós vamos ter a tradição oral, percebo que a cultura dos povos, né, os povos indígenas, as suas histórias, né, percebo que as suas aventuras das pessoas da aldeia, elas são transmitidas principalmente pela oralidade, né? Uma pessoa, geralmente uma pessoa mais velha, que conta essa história aos mais jovens, e assim as histórias são transmitidas de geração a geração, certo? E percebo que agora, nesse período, né, neste momento mais atual, essas histórias são transcritas, né? Elas saem da modalidade da fala, né, apenas falada, e passam a ser escritas, colocadas no papel. E colocadas no papel para quê? Olha só, para preservar a cultura. Outro ponto forte que nós vamos ter exatamente com a literatura indígena é a preservação cultural
dos costumes, dos ritos, das religiões desses povos, não é? Então percebam que eles vão escrever agora com essa finalidade de preservar, não é? De preservar aquilo que eles têm na sua essência, a sua cultura, certo? E nós vamos ter um autor representativo, né, que nós vamos apresentar para vocês nesse momento de aula. Exatamente Daniel Munduruku. Olha só, Daniel Munduruku, gente, nasceu em Belém, no Pará, filho do povo indígena Munduruku, e ele é formado em filosofia com licenciatura em História e Psicologia. Integrou o programa de pós-graduação em Antropologia Social da USP. Né? Então percebam que nós temos aí Daniel Munduruku como um desses autores, e ele é alguém que possui curso superior. Né? E ele escreveu obras que vão trazer, né, o olhar indígena sobre os acontecimentos históricos, né? Vão trazer também relatos da tradição desses povos na sua cultura, na sua religião, e também, né, vai trazer a visão, né, uma visão principalmente relacionada a costumes, como nós vamos ter aí o olhar sobre a mulher na cultura indígena. E perceba que ele faz isso na obra O Caraíba, né, de Daniel Munduruku. Então, o Caraíba, este livro aqui, a capa dele, vai ser uma história, no caso é uma história pré-Brasil, é uma história antes do Brasil existir, né, antes do português chegar. Então, nós vamos ter aí a apresentação da cultura dos índios, né? Antes desse período, nós vamos ter um período em que nós vamos ter povos, não é? Então percebam que os povos indígenas vão tratar aí, nessa obra, nós vamos ter dois povos em conflitos, e esse povo, não é, vai ter que se unir depois para lutar contra um inimigo comum, exatamente o Caraíba, aquele que não é índio, o europeu, que chega depois, não é? E percebo que nós vamos ter em todo o processo de construção dessa narrativa, não é? Até a união desses povos, exatamente a ideia, né, no caso da profecia, que será anunciada aí, principalmente a chegada do homem branco. E observem como esse homem branco é apresentado. Vamos aí a um trecho da obra. Não sobrarão, né, a chegada do homem branco, né? Então isso daí é um dos índios mais velhos da tribo, e perceba que ele vai trazer para a gente: não sobrarão vestígios de nossa passagem sobre esta terra, onde nossos pais viveram. Os monstros virão e destruirão nossa memória e nossos caminhos. Tudo será revirado: as águas, a terra, os animais, as plantas, os lugares sagrados. Então perceba aí, gente, que nós temos exatamente essa relação. Olha a visão que nós temos agora de um indígena falando sobre esse homem branco. Então percebam que nós temos aí exatamente esse homem como alguém que vem para destruir. Então percebam, alguém que vem para explorar, alguém que vai, no caso, prejudicar e dizimar, acabar com culturas. Então percebam que irá revirar tudo: a água, o solo, a ideia da exploração. Percebam que a forma como isso é apresentado. Então percebam que agora é o índio falando sobre o homem branco. E observem a visão, um tanto pessimista, que é compreensível devido a todo o processo de exploração, de invasão a terras indígenas. Então percebe que essa visão é até compreensível, do indígena falando sobre o homem branco, exatamente nesse processo de exploração, de destruição da cultura, e exploração dos recursos minerais, dessa ganância, por riquezas. E percebe que nós vamos ter também na obra a evidência, das relações nas tribos, nas relações com os povos indígenas, as relações que vão trazer para a gente um tanto uma ideia de patriarcado, de o homem como aquele que domina, o homem aquele que vai para a guerra, que luta, que é responsável pela proteção, e a mulher aquela que é reservada vamos dizer, ao lar, aquela que é responsável por ter os filhos e educá-los. Observem como isso aparece na nossa obra. A mulher na cultura indígena. Potira.
Não entendo por que na nossa tradição as mulheres não podem ser guerreiras, meu pai. Potira era filha do cacique da tribo. Temos as mesmas capacidades de aprendizado dos homens e podemos ser até mais velozes, silenciosas e corajosas. E olha que o pai responde a Potira. Você precisa casar, minha filha. As mulheres de nosso povo precisam ter um companheiro para procriar. Tem sido assim durante muitos séculos e foi por ordem de nosso Pai Criador que assim acontecesse. Então percebam que nós temos aí exatamente a evidência de uma mulher que é reservada ao lar, que é reservada aí exatamente aos cuidados da família, né? Com os filhos. Ela nasceu para ter filho, para dar descendentes aí ao marido. Então percebe que nós temos essa visão mais patriarcal que é apresentada também na obra, e essa obra vale a pena ser lida para que você possa ter uma ideia dessa visão do indígena sobre o homem branco, né? Da forma como ele vê esse homem branco que dominou, que destruiu e explorou também, e entender questões relacionadas à cultura, principalmente como a que nós vimos aí do papel da mulher nesta sociedade, certo? Então, por que estudar, por que ler as literaturas, no caso, os textos produzidos que fazem parte da nossa literatura, que são produzidos por índios, né? Pelos indígenas? Porque é uma forma de conhecermos, né? De conhecer a cultura e conhecer a nós mesmos, né? Então, conhecer a literatura africana, conhecer a literatura indígena, percebo que esses povos estão na matriz de formação do povo brasileiro. E conhecer culturalmente, não é, por meio da literatura, é uma forma de nos conhecer como povo, conhecer a nossa origem, a nossa identidade. Por isso é tão importante ler e estudar também essas literaturas. Ok, gente?